Correção do Enem aqui pra vocês. Peguei a prova azul do Enem 2024 e vou fazer todas as questões com vocês aqui. E é muito legal que nessa correção estarei em live, então tô com a galera, certo? O editor vai me ajudando aqui a cortar as partes que não precisa, mas a gente vai fazendo aqui algo em conjunto, então seja muito bem-vindo ao Enem e bora que bora. Bora que bora, senhores! Com certeza vai demorar bastante tempo, mas tá tudo certo. Questão 136, eu sempre gosto de avaliar se essa questão é difícil, fácil ou não, tá? Então, se for fácil, eu coloco uma bolinha sempre, se for médio, eu coloco um quadrado, e se for difícil, eu coloco um losango. Vamos ver como é que ela é. Aqui já também aproveito para você como é que eu resolvo uma questão de Enem, isso é bem legal, né? Então, vocês vão ver um pouco do meu método, e aí, ao longo das questões eu vou resolvendo um pouco mais rápido, porque, né, você quer saber como é que é a resposta. Vamos lá, questão 136. O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros. Olha como eu já seleciono aqui, ó, né? Certo? Todo ponto que tem, às vezes eu coloco uma barrinha, porque eu já li, né? Uma estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano que medem 0,07 de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio obtido que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto. Então ela já adquiriu o microscópio. Em observação, um conjunto de lentes objetivas com essa capacidade de ampliação. Então tem uma outra lente que eu posso agregar, né, ao microscópio que está aqui. Legal. Olha a minha barrinha. O funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma das suas lentes objetivas. Olha aqui. Que é dada pelo produto entre a capacidade de ampliação da ocular e da objetiva. Então, ó, se eu coloco uma barra aqui, o que significa? Eu não preciso ler mais nada aqui, ó. Só a palavra combinação. Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação com o ocular, visualizar hemácias do sangue humano. Fechou. Então, bora que bora. A estudante pretende visualizar hemácias que tem um diâmetro, né? Que tem o diâmetro aqui de 0,007 milímetros, né? O tamanho mínimo, né, que a visão humana é capaz de olhar é 100 micrômetro. O que é 100 micrômetro? O que a gente vê aqui? 1 micrômetro é igual a 10 elevado a menos 3 milímetros. Olha quanto é menor. É 1000 vezes menor. Para você fazer a conversão e entender o que é micrômetro, esses 100 micrômetros em milímetro, você vem aqui e substitui a palavra milímetro para 10 elevado a menos 3. 100 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros. Isso é igual a 100 micrômetros. Estou mostrando o jeito de como você pensa. E mais ou menos como eu pensaria como eu resolveria a questão. Então, 100 vezes 10 elevado a menos 3 é 10 elevado a 2. 100 é igual a 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 3. Como eu estou multiplicando, né, aqui a base, que tem uma base igual, eu vou somar. Isso é igual a 10, 2 mais menos 3. Isso é igual a 10 elevado a menos 1 milímetros. Fechou? Olha que legal, certo? Propriedade aqui de exponencial, né? Se tem a mesma base e tem uma multiplicação, eu somo os expoentes, certo? Isso aqui vai ficar igual a 10 elevado a menos 1 milímetros. Chat, o que é maior? O 10 elevado a menos 1 ou o diâmetro que a gente quer encontrar, certo? O que é 7? 0,007 milímetros aqui, certo? É 7 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros. 1, 2, 3. 10 elevado a menos 3. O que é menor aqui? Isso ou isso? O 7 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza? Então é por isso. Por quê? A gente quer colocar alguma lente aqui para chegar no 10 elevado a menos 1. O que eu fiz aqui? Do micrômetro, eu joguei para o milímetro para igualar as unidades. Qual que vai ser a lente? Por quanto que eu vou multiplicar aqui por 2, por 15, por 10, para que chegue aqui no 10 elevado a menos 1 milímetros. Ou melhor, para que seja maior do que 10 elevado a menos 1 milímetros. Qual que é esse número aqui? Então, se eu estou multiplicando aqui, se eu estou multiplicando 7 vezes 10 elevado a menos 3 por y, se eu encontrar esse y e passar para o outro lado, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dividir, beleza? Deu para entender todo o processo aqui? Então, o que eu fiz aqui? Eu igualei aqui, né? Ó,
Tava diferente aqui. Aí eu venho aqui e igualei, certo? Eu igualei o milímetro com o milímetro. E aqui está a nossa conta. Vou fazer essa conta aqui agora. Vou fazer 10 elevado a menos 1 dividido por 7 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Se eu tenho agora uma divisão aqui, ó, eu tenho o 10 elevado a menos 1 e o 10 elevado a menos 3. Se eu tenho uma divisão aqui, o que vai ter? Eu vou ter uma divisão aqui, ó, certo? Se eu tenho essa divisão, eu tenho que diminuir. Eu tenho uma subtração, eu vou diminuir o expoente. Eu tenho uma subtração entre expoentes, certo? Se eu tenho minha divisão aqui, eu tenho minha subtração entre expoentes, né? E aí eu continuo, obviamente, a conta. Quanto que vai ficar? 10 elevado a menos 1 menos 3. O menos com o menos vai ficar mais, vai ficar 10 elevado a 2 sobre 7. Vai ficar aqui mais 3, né? Menos 1 mais 3, 2. Então, 10 elevado a 2 dividido por 7. O que é 10 elevado a 2? É igual a 100, né? 100 dividido por 7. Então aqui, senhoras e senhores, eu vou dividir o 100 por 7. Por exemplo, aqui, né? Você não concorda que aqui, ó, é 0,001 vezes 7. Porque eu vou multiplicar o 7 por aqui e vai ficar 0,007, certo? O 0,001, ele é o quê? Ele é 10 elevado a menos 3. O 0,1 é igual a 10 elevado a menos 1, beleza? 0,01 é igual a 10 elevado a menos 2. Olha que legal. Então, 100 dividido por 7 vai ser quanto? Vai ser 1, 7, diminui, 3, 0, 4. Olha aqui o 4, 14, certo? Vai sobrar 2, vírgula, vamos fazer uma vírgula? 20, 2. Então, 100 dividido por 7 é mais ou menos 14 sobre 2. Só que repara, esse era o valor de y, lembra? Aqui, ó. Então, y tem que ser maior que 14,2. Logo, a resposta é 15. E aí? A resposta não é 15, né, senhoras e senhores? A resposta é 2, porque você está combinando, né? Você está combinando as lentes. Fechou? Por que é 2 a resposta? Aí você fala, caramba, Jota, por quê? Porque eu vou juntar o 2 vezes com 10 vezes. 2 vezes 10, certo? Você vai conseguir 20. Logo, resposta A. Beleza, senhoras e senhores? Então, ó, a resposta que a gente encontrou, e aí que eu quero terminar falando, é que o y ele é maior que 14,2. Então, eu preciso de uma lente, certo? Que tenha uma ampliação de 14,2, certo? Beleza? Só que eu vou usar, o que acontece? Eu já tenho uma lente de 10, então eu só preciso multiplicar ela 2 vezes para que a combinação dê 20 e seja 20 maior que 14 e não 15 vezes, ou 14, ou 1,4, né? Porque 1,4 vezes 10 é igual a 14, só que eu preciso de algo maior do que 14. Deu para entender? E essa é a parte confusa e essa é a pegadinha do Enem. Por isso que eu já classifico essa questão como ou média ou difícil, tá, senhoras e senhores? Médio ou difícil, que já é uma questão que você lê e já nem faz, já passa pra próxima. Faz depois, quando tiver um pouquinho mais de tempo. Mas questão legal pra começar, tá? Difícil a questão, média pra difícil, eu diria. Você tem que ter uma interpretação um pouco do que tá acontecendo. Bora, próxima questão aqui. Questão 137. Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5, né? Então tinha a nota 1, a nota 2, a nota 3 e a nota 4, e o bonito foi lá e dividiu por 5. Olha como eu já tô, olha minha barrinha aqui, olha como eu já tô pegando o português, pegando o texto e traduzindo para matemática, para linguagem. Esse é o papel da matemática. Com isso, a média obtida, né? A média que ele tentou fazer aqui foi uma unidade menor do que deveria ser. O que deveria ser feito? Né? Então, foi uma unidade menor do que deveria ser feito. O que é o do que deveria ser feito? Então, eu vou escrever aqui, ó, uma unidade menor do que deveria ser feito, certo? Eu tenho que ter uma divisão aqui. O que deveria ser feito? N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Menos 1. Então, sei lá, a média do cara deu 6, mas na verdade deveria ser 5, né? 1 a menos. Pronto. O valor correto da média das notas desse estudante é... Pronto, deixei aqui o exercício feito bonitinho. E agora a gente vai precisar resolver isso. Então,
Então eu fiz a tradução aqui, senhoras e senhores. Beleza? Vamos tirar essa fração daqui. Como é que tira? A gente multiplica, né, tudo de um lado e tira. Então eu vou multiplicar aqui por 5 e vou multiplicar aqui por 5 também. Tudo. Aqui vai cortar, então vai ficar N1 mais N2 mais N3 mais N4 é igual a 5N1 mais 5N2 mais 5N3 mais 5N4 dividido por 4 menos 5. Vou multiplicar tudo por 4. 4 aqui, vou multiplicar tudo aqui por 4. Como vai ficar? Vai ficar 4N1 mais 4N2 mais 4N3 mais 4 vezes N4 é igual a esse 4 aqui, ele vai sair, né? 5N1 mais 5N2 mais 5N3 mais 5 vezes N4 menos 20, porque eu tenho que multiplicar o 5 pelo 4. Pode colocar como x, tá tudo certo. Beleza, repara, se eu tenho um 4N1 aqui, certo? E eu tenho um 5N1 aqui, né? Esse 4 vai ficar assim, né? Vai ficar 5N1 menos 4N1. Vocês não concordam que aqui vai dar N1? Então vai ficar como? Vou jogar tudo daqui pro outro lado. Vai ficar 0 é igual a N1 mais N2 mais N3 mais N4 menos 20. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou passar o 20 pro outro lado. Se está negativo, fica positivo. E vai ficar N1 mais N2 mais N3 mais N4. Olha que legal. E repara, o que eu quero aqui? O que eu quero? Do que deveria ser feito? O que deveria ser feito não é isso aqui? Não é isso que a gente quer descobrir? Logo, eu adiciono aqui, né, ó, o sobre 4. Sobre 4. Faço de um lado, faço do outro. 5 é igual a N1 mais N2 mais N3 mais N4. Eu dividi por 4. Que é o que eu quero, que é a minha média. Logo, resposta 5. Aí eu queria falar, tem um modo para resolver. Pouquinho mais, como fala? Um pouquinho mais tranquilo. Como é que seria? Depois que você interpretou o quê? O que aconteceu, né? Então você tem a soma das notas. N1 mais N2 mais N3 mais N4, né? Dividido por 5, que foi o que a pessoa fez, né? E o certo era N2 mais N3 mais N4 sobre 4 mais 1, certo? O que a pessoa... Qual que foi a sugestão do chat? É eu igualar o S com N1, N3, N4, dividido por 5, é igual a S sobre 4 menos 1. Olha como a conta fica muito mais fácil. Porque eu vou, né, vou multiplicar tudo por 5, né, então vai ficar 5 vezes, né, que vai cortar, S sobre 4 menos 1, tudo por 5, certo? Vai ficar S, que é igual, né, a 5S dividido por 4 menos 5, certo? Vou multiplicar tudo por 4. 4S é igual a 5S menos 20. A S vai dar igual a 20. Só que você quer a soma das notas, certo? É soma dividido por 4. Divide por 4. Então a soma dividido por 4 é igual a 5, que é isso que você quer. Posso fazer multiplicação cruzada, senhoras e senhores. É esse. Você tá vendo que é um processo que eu tô mostrando? Eu tô mostrando a parte mais difícil, aí depois vou deixando mais fácil, e aí depois eu deixo mais fácil de novo. Posso multiplicar aqui por 4 e posso multiplicar por 5. Só que esse menos 1 que é o problema, que é que eu vou multiplicar por 5, que eu vou multiplicar por 4 também. Beleza? Olha que legal foi essa questão. Fechou? Bora pra questão 138? Bora que bora. Questão 138. Para abrir uma porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha. Legal, ó. Então já, a senha você já sabe que não precisa mais ler isso aqui. Utilizando um teclado alfanumérico como utilizado aqui. Legal. Por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas, A, B, C, né? Tipo, algo que você não sabe porque você usa um smartphone e isso num telefone convencional antigo era assim, né? Então, para você escrever a letra L, você tinha que apertar 3 vezes a letra 5 para estar no L. E é isso que ele explica aqui. Loucura. As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres. Então, ó, 5 caracteres. Olha a posição aqui. Deixei posicionado aqui meu exercício de análise combinatória. Sendo 2 algarismos distintos. Então, 2 algarismos, então números, né? E seguidos de 3 letras. 3 letras. Nessa ordem. Um funcionário irá cadastrar a sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas que apresentam os números 1,
2, 5, 7 e 0. E as respectivas letras correlacionadas quando houver. Beleza. Repara, o número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha eu tenho os números aqui possíveis, então eu tenho 1, 2, 5, 7 e o 0. E as letras, quais são as letras? No 1 não tem nada, no 0 não tem nada também. Então eu tenho o A, o B, o C, o J, o K, o L, o P, o Q, o R e o S. Então eu tenho 10 possibilidades. Eu tenho 5 possibilidades aqui e eu tenho 10 possibilidades. Logo, aqui na senha, repara, eu tenho 5 possibilidades possíveis e tenho 4 possibilidades restantes. Aqui eu tenho 10 possibilidades, 9 e 8. E essa aqui é a conta. E é assim que você resolve. Num exercício de análise combinatória, repara, eu não posso repetir, tá escrito a palavra distinto aqui, né, ó. Letras diferentes, algarismos distintos. Então eu diminuo minha conta. J, aqui é um arranjo de 5 para 2 ou uma combinação de 5 para 2? Aqui é uma combinação de 10 para 3 ou um arranjo de 10 para 3? Qual que é a pergunta que você tem que fazer? A ordem dos fatores importa? A ordem importa? Então, se aqui tem um 2 e aqui tem 1, aqui tem 1 e aqui um 2, a senha é diferente ou não? Sim, ela é diferente. Se for 1, 2, se for 1, 2, AKP ou 2, 1, AKP, são senhas diferentes. Então, a gente está falando aqui de arranjo, beleza? Estamos falando aqui de arranjos. Logo, a gente vai multiplicar isso tudo. 5 vezes 4, vezes 10, vezes 9, vezes 8, certo? 5 vezes 4, 20. Vezes 10, 200. 9 vezes 8 é igual a quanto? É igual a 72. Então eu tenho que fazer essa conta aqui. 72 vezes 2, 144, 14.400 a resposta. Beleza? Aqui foi um pouco mais rápido, mas aí a gente vai tentando, né? Eu expliquei um pouquinho, a gente vai mais... Mas é isso, tem 3 minutos para resolver e eu tenho 3 minutos para te explicar algumas coisas um pouquinho mais complicadas. Mas viu que o pessoal gostou, então isso que importa. Bora, próxima questão. Questão 139. Um artesão utiliza 2 tipos de componentes, X e Y. Olha que legal a tabela. Nos enfeites que produz. Já faz um risco. Tá. Ele sempre compra todos os componentes em uma mesma loja. Tá. O quadro apresenta os preços dos 2 tipos de componentes nas lojas 1 e 2. Repara, esse enunciado eu posso tirar, porque a tabela já traduz tudo isso. O preço em cada loja dos 2 produtos. Olha a função da tabela. Ele confeccionará enfeites formados por 2 unidades do componente X, 2 unidades e 1 unidade do componente Y. E efetuará a compra na loja que oferecer o menor valor. E aí? Vamos ver. Na loja 1 vai ser, né? 3 mais 3 reais mais 1 real. Na loja 2 vai ser 2 mais 2 mais 4 reais. Isso aqui vai dar 7, isso aqui vai dar 8. Aonde que ele vai comprar? Na loja 1. Só que na loja 1, né? Tenho 3 questões aqui, então eu já cancelo aqui e já cancelo aqui. Pois o valor é 7 reais. 7 reais. Então, alternativa A. Aqui o valor é 4 reais, por quê? Porque, sei lá, o que ele confunde, eu não sei. Ele deve confundir o quê? 3 mais 1, que é igual a 4. Só que você faz o quê? 2 unidades de X. Pois eu não sei o componente com o menor preço. O menor preço tá aqui, né? Certo? Não necessariamente, né? Então é essa a resposta. Qual que é a tradução aqui? A sua compra ela é dada como 2x mais y, né? Ó a tradução da matemática. Questão 140. João e Felipe participaram na escola de uma maratona de matemática na qual durante uma semana resolveram 200 questões. Nessa maratona a porcentagem P de acerto de cada participante é convertida com um conceito aqui, tá? Beleza, então você anotou aqui 200, então não precisa ler mais isso aqui. 200 questões. Tem aqui o índice, em porcentagem, então anota essas coisas. João acertou 75% das questões da maratona. Legal, então ele tá aqui, ó. Tá vendo esse... Tá aqui, ó. Então ele tá muito bom. E Felipe acertou 30% a menos do que, né, o João. Os conceitos de João e Felipe foram respectivamente, ó. O João foi muito bom, então aqui e aqui não é. O Felipe tá entre bom, regular e insatisfatório. Vamos ver isso? Tem 2 jeitos de fazer. Como é que eu resolveria? Eu pagaria os 75% e multiplicaria por 70% ou por 0,7%, porque é 30% a menos, significa que é 1 menos 0,3. É o desconto, né, que a gente está falando. Então eu faria aqui, ó, 75
vezes 0,7, né? Estou multiplicando. 7 vezes 5, 5. Sobe o 3, 7 vezes 7, 49, mais 3, 52. Onde que eu coloco a vírgula? Tem um número depois da vírgula. Qual que foi a porcentagem dele? 52,5, senhoras e senhores. Regular a resposta. Alternativa B. Ah, Jota, poderia fazer pelo número de questões? Poderia, mas é um pouco mais complicado, né? Se a pessoa acertou 75% das questões, significa que ela acertou 150 questões. Vamos tirar 30% de 150? 150, certo? Vezes 0,7, beleza? 150 vezes 0,7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 5, né? Sobe o 3, 1 vezes 7. 7 mais 3, 10. Coloco uma vírgula aqui. A pessoa ela acertou 105 questões. 105 questões de 200, né? A gente está falando aqui, vamos dividir por 2 os dois, vai dar 52,5. Dividir por 100. Dividir aqui por 2 os dois lá, né? 52,5. Essa aqui é a porcentagem dela. 2 tipos de respostas, tá, galera? Bora pra próxima. Essa questão é bem legal, tá? Já resolvi essa questão no TikTok. Ai, bora aqui pra próxima questão. Questão 141, a gente tem 2 gráficos aqui, né? 3 grandezas, 1, 2 e 3, se relacionam entre si. Os gráficos a seguir mostram, né, formados por segmentos de reta, escreva as relações de dependência existentes entre as grandezas 1 e 2. Aqui era pra estar escrito, tá, galera? E 2. Entre as grandezas 2 e 3. Olha só, olha como é importante você ver o gráfico e ver do que se trata cada reta aqui. Do que se trata cada reta. Isso é muito importante. Ah, a questão de gráfico é fácil. Pode ser fácil se você fizer essa interpretação. O valor máximo assumido pela grandeza 3. O valor máximo. Quando a grandeza 1 varia de 1 a 3, então quando a grandeza varia de 1 a 3, quanto é o valor máximo? Porque aqui é 2, né? Aqui não é 1, aqui é o 2. Então aqui tá errado. Eu não posso assumir que esse é o valor máximo de 3. Eu tenho que ver o valor de 2 quando 1 varia de 1 a 3, para depois ver como é que vai estar aqui. Então vamos lá. Quando 1 tá de 1 para 3, ele tá aqui. Ele vem de mais ou menos 1,5 para 3,5, né? Aqui, ó, 3,5, 1,5. Então eu tenho para quando tá de 1 para 3, eu tenho de 1,5 para 3,5. Quando tá para 2. Quando tá para 3, vamos ver agora? Então eu tenho 1,5 e 3,5. Tem esse valor aqui e eu tenho mais ou menos esse valor aqui. A gente tá falando aqui de mais ou menos um 2,5 e aqui mais ou menos um 2, certo? Logo a resposta é a resposta B de bola, senhoras e senhores. Deu pra ver como é a minha interpretação e como é que eu fiz? Fechou? Então deu pra ver aqui, né? Tipo, eu vim pra cá, né? Fui ligando os pontos. Então daqui, vou fazer em rosa aqui, ó. Daqui eu vim pra cá, que aí eu vim e respondi aqui em laranja. E essa aqui que é a resposta. Bora, questão legal. Questão 142 aqui. Uma criança utilizando um aplicativo escreveu uma mensagem para enviar a um amigo e essa mensagem foi escrita seguindo essas etapas aqui. Então, ó, isso aqui já não precisa ler mais. Primeira etapa, inseriu 3 figuras. Na segunda etapa, copiou o que havia inserido anteriormente. E aí, na terceira etapa, copiou o que tinha no visor da segunda etapa e colou ao lado. Né? Então, ele pegou aqui, ó, e colou aqui, né? Beleza? A criança seguiu copiando e colando em cada etapa o que tinha no visor na etapa imediatamente anterior, até concluir a 20ª etapa. Então ele foi lá e foi fazendo aqui até chegar na 20ª etapa. Legal. Qual foi o total de figuras contidas na mensagem enviada? Vamos entender o que está acontecendo? Essas 3 carinhas eram 3, aqui 6. E aqui, né, eram 12. Vamos fatorar? 3, aqui é 3 vezes 2. E aqui é 3 vezes 2 vezes 2. Repara, o que está aumentando aqui? O 2, né? Toda vez eu multiplico por 2, eu dobro, certo? Eu dobro o que está acontecendo. Então, na primeira etapa tinha 3, na segunda etapa tinha 3 vezes 2 e na terceira etapa tinha 3 vezes 2 ao quadrado. Logo, na 20ª etapa vai ter quanto? 3 vezes 2 elevado a 20 ou elevado a 19? A 19, né? Repara, o 2 está aqui, aqui tem um 1, né? O 3 está aqui tem 2. Então, aqui tem 20, aqui tem 19. Resposta A. Problema da criança. Que isso? Então, deu para entender aqui como é que eu fiz? Eu descrevi o que estava escrito aqui e fui entendendo como que era cada etapa. A pegadinha qual é? Que às vezes a pessoa coloca 20 aqui, né? Beleza? Essa questão aqui ela é complicada, tá, guys? Essa aqui que vou mostrar agora aqui. Bora.
Questão 143, essa é uma questão longa, então geralmente eu coloco aqui, né, que é uma questão longa, que é losango, que eu vou voltar depois. Porque olha quanta informação. Uma casa de shows terá um evento cujo custo total de produção é 34.350, sendo que comporta 500 pessoas. O preço dos ingressos será de R$ 130. Olha quanta informação, mano. E 60% das pessoas adquirem meia entrada. Então, 300 pessoas adquirem meia entrada, pagando 65 pelo ingresso. Além do faturamento proveniente da venda de ingressos, a casa de shows vende com 60% de lucro bebidas e petiscos ao público no dia do evento. Caramba, mano. Aí, esse 60% eu já anoto, deixo aqui, ó. Após terminar todos os ingressos, constatou-se que a quantidade de meias vendidas superou 50% do que era previsto. Então, de 300 pessoas, eu venho aqui 300 vezes 1,5, porque aumentou 50%, vai dar 1,5 vezes 3, vai dar 5, sobe 1, 1 mais 1 vezes 3, 4, né? 450 pessoas que pagaram R$ 65, impactando no faturamento, porque muitas mais pessoas pagaram o ingresso mais barato. No dia do evento, decidiu-se manter o percentual de lucro de 60% sobre as bebidas e petiscos. Então manteve os 60%. Pois todo o público que comprou o ingresso compareceu ao show. Legal. Com isso, espera-se ter um lucro de 17 mil nesse evento. Beleza, o lucro tem que ser de 17 mil, certo? Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebida e petisco em real deverá ser de... Olha quanta informação. Vamos com calma. O lucro esperado. Para que alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebidas e petisco em real deve ser de... Então, o gasto por pessoas. Eu tenho que descobrir quanto que esse gasto, porque o número de pessoas é igual a 500. Olha como a gente tenta encontrar o objetivo. O gasto por pessoa, certo? É igual ao quê? Certo? É igual ao lucro, certo? Mais o custo das bebidas. Fechou? Certo? Ou melhor, o gasto é igual ao lucro mais o custo. Certo? Qual que é o custo? O custo é de R$ 3.450. O lucro, certo? O lucro, ele é igual a 17 mil. Beleza? Ele é igual a 17 mil. Então, vamos lá. O gasto, né? Ele vai ser igual a 51.350. Só que esse 51.350, ele envolve os ingressos mais as bebidas e as comidas. De ingresso, quanto que foi? Foi de 450 pessoas vezes R$ 65, mais 50 pessoas vezes, né, 130. Olha como complicada essa questão. Beleza, então vamos fazer aqui a conta aqui. Então vai dar 450 vezes 65, certo? Isso aqui vai dar 0, 5 vezes 5, 5, sobe o 2, 4 vezes 5, 20, mais 2, 22. É igual a 0, certo? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 6, 24, mais 3, 27, certo? Resposta, aqui vai dar 29.250. Legal, 29.250. Mais, né, 130 vezes 50. Vai dar 0, 0. Esse 0 vai ser 0. Esse 5 0. 5 vezes 3, 15. 6.500. 6.500. Resposta vai dar 35.750. 35.750. Certo? Desculpa a letra, galera. É que é muita coisa. Fechou. Então aqui, ó, repara. Quanto que cada um vai ter gasto com bebidas e petisco? Vai ser o quê? Vai ser o gasto vai ser, né? 51.350, que é igual a 35.750 mais, né, bebidas e petisco. Bebidas e petisco vai ser igual a 51.350 menos 35.750, que é igual, né, a 15.600. 15.600 reais de bebidas e petisco. Então, ó, 15.600 reais. Vamos dividir 15.600 dividido por 500, certo? Corta os zeros aqui. 5 dividido por 15 vai dar 3, sobra 0. O 6 aqui, eu vou colocar o 1, vai sobrar 1. Adiciona o 0, adiciona a vírgula 2. Resposta, 31,2. Beleza, senhoras e senhores? Só que... vou coringar.
Só que isso aqui, olha como é longa essa questão. E aí me fala, vale a pena você gastar os 3 minutos? Essa é a moral da história. Esse 31,2, repara, ele é o 60% do lucro. 31,2 dividido por 0,6. Ele é 60% do lucro. Então, se eu dividir aqui, é o quanto as pessoas vão gastar de fato. Então, tira essa vírgula, vai dar 312 dividido por 6. Vou dividir isso aqui. Para dividir por 6, como a gente vai fazer? Ó? 31 tá para 6, isso é 5. 12 tá para 6, 2. 52 a resposta. Olha que coisa de maluco. Olha o tamanho da questão. É tipo um planejamento financeiro que o Enem colocou. Ó, faz aí em 3 minutos. Beleza, senhoras e senhores? Misericórdia, exatamente. Então, eu acho que essa questão que a gente viu agora, ela é uma questão que você resolve depois. Qual o tamanho dessa questão? Ela não é uma questão difícil, só que ela exige um tempo e cuidado. E se você precisa de tempo e cuidado, você não pode só ter 3 minutos. Acabamos aqui a primeira parte, deixei aqui a 144 pro próximo vídeo, pra segunda parte. Acredito eu que vamos ter acho que umas 6 partes, porque né, a prova do Enem ela é longa, beleza? Então eu conto com a sua participação no próximo vídeo. Deixa o like, compartilha para os amigos, porque estamos corrigindo o Enem, legal? Para sua preparação ao longo do ano. Fechou? Se ficou alguma dúvida, se tem alguma crítica, pode deixar nos comentários, tá tudo certo. Eu tento, né, balancear aqui, explicar para vocês e resolver a questão um pouco mais rápido. O vídeo fica um pouco longo. Coitado do editor, desculpa, editor. Mas é isso. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!